tá? Para eu aumentar o volume aqui. Ok? Vamos começar, então? Oi? Bom dia, professora. Bom dia, eu falei bom dia, ninguém me respondeu. Esses meninos eu vou contar, viu, Bruna? Bruna, você está itinerante, está no terceiro e no segundo? Isso, terceiro e no segundo. Ah, sim. Seja bem-vinda, Bruna. Obrigada. Meninos. Deixa eu perguntar aqui, Bem-vinda. sobre a divisão das turmas, a senhora ficou com quais? Fiquei com o segundo A e segundo B. O segundo C, B e E com o professor Caio. Ok, só para mim ter noção aqui para entrar em contato quando precisar. Tá, ok. Obrigada. Certo. Não tem por onde. Dispõe. Meus jovens, vamos lá então, tá? A gente está começando hoje, é a nossa primeira aula do terceiro ciclo, né? Então, começamos a partir de hoje um novo conteúdo, começamos nossa vida nova para o terceiro ciclo, né? Então, começamos a partir de agora, com as aulas, com as atividades, com questões de portfólio, aquelas questões todas no terceiro ciclo, ok? Então, a partir de hoje, é a primeira aula do terceiro ciclo. Então, começamos a partir de então, certo? E o nosso assunto hoje, para a gente começar, é o Kant, o Immanuel Kant, e o idealismo alemão, tá? Immanuel Kant e idealismo alemão. Alguém de vocês já ouviu falar no Immanuel Kant? Sabe alguma coisa sobre esse filósofo prussiano? Alguém de vocês já ouviu falar, já ouviu alguma das defesas que ele fez sobre alguma das teorias que ele defendeu? Nunca ouvi falar. Não? Nunca ouviram falar sobre o Immanuel Kant? Provavelmente não, porque começa a se falar sobre ele realmente no segundo ano, tá? Como vocês estão chegando agora, provavelmente não ouviram falar mesmo. Tá, então vou só introduzir, a partir de então a gente começa, eu passo os slides para a gente trabalhar com os slides. O Immanuel Kant, ele é um filósofo prussiano, tá? A Prússia, quando ele nasceu lá em 1724, pertencia ao Império Alemão, tá? Ele é filho do escocês, foi criado na igreja luterana, tá? E o Immanuel Kant, ele é famoso porque ele faz uma revolução no que se sabia de filosofia até então, tá? Vários outros filósofos consideram o Immanuel Kant como o filósofo que inaugurou a filosofia moderna, tá? A partir dos pensamentos do Immanuel Kant, a filosofia vai dar uma volta aí de 360 graus. Tá, professora, mas por quê? O que o Immanuel Kant vai fazer de tão importante que vai transformar a filosofia a partir da chegada dele como filósofo? O que o Immanuel Kant faz? O Immanuel Kant, ele nasce, né, ele vive no momento que está acontecendo o iluminismo, né, em todo o que se conhecia do mundo até então. E quando ele está naquelas dúvidas que permeavam, né, as ideias que haviam surgido com o iluminismo, várias dúvidas, várias questões que ainda não haviam sido explicitadas, tanto na metafísica quanto na epistemologia, né? Ele vive naquele contexto. E o Immanuel Kant vai ficar em dúvida com algumas questões, ele vai levantar alguns questionamentos, porque ele não entende por que a matemática e a física ela está caminhando, né? Ela está evoluindo e a filosofia não. Né? O Immanuel Kant vai ficar em dúvida quanto a isso. Por que a matemática e a física têm caminhado, têm evoluído e a filosofia continua com essas dúvidas, com essas questões que não foram respondidas satisfatoriamente, né? Como, por exemplo, as teorias do conhecimento, da epistemologia e da metafísica. E o que o Immanuel, nesses pensamentos dele, nessas dúvidas, ele vai parar e pensar, bom,
Se a física e a matemática têm caminhado, é porque ela tem um norte, ela tem alguma coisa que eles se revolucionaram isso, né? E o que ele vai fazer? Ele vai lembrar da teoria do Copérnico, tá? Ele vai lembrar da teoria do Copérnico quando trocou o centro, né? Porque antes da teoria de Copérnico considerava que era o Sol que girava em torno da Terra. Não sei se vocês lembram disso, né? E quando Copérnico faz essa teoria, né, ele prova por A mais B que não é o Sol que gira em torno da Terra, e sim a Terra que gira em torno do Sol, né? Os astros, os planetas que giram em torno do Sol. Então, o Kant, ele vai fazer essa mudança nos pensamentos filosóficos até então. Os estudos dele, ele vai perceber que o que estava de errado era essa questão, né? Por quê? Porque até então tudo que se estudava sobre filosofia colocava o objeto no centro. E o que acontecia? Como era o objeto que estava no centro, o sujeito tinha que ficar gravitacionando ao redor do objeto para entender as coisas, para entender as questões metafísicas, para entender as questões de conhecimento, né? Então, o que ele vai fazer? O que está de errado é isso. Quem deve estar no centro de tudo para que a gente consiga entender, pelo menos tentar entender melhor o que está acontecendo, tem que ser o homem, tem que ser o sujeito. O sujeito estudar o objeto e não ser o centro do objeto, ser o centro de tudo. Então, ele vai fazer essa revolução. Por que fala revolução copernicana? Porque ele vai trocar a ordem das coisas, assim como Copérnico fez, quando ele criou a teoria que a Terra que gira, que é o Sol que gira em redor da Terra, né? Antes a Igreja propunha essa proposta, não, é a Terra que gira em redor do Sol, é o Sol que gira em torno da Terra. Quando Copérnico faz essa transformação, muda o eixo, né? Aí sim novas ideias e novas explicações vão surgir. E é exatamente isso que o Kant vai fazer. Ele vai trocar o eixo dos estudos. Agora você não vai estudar mais o objeto não vai ser o centro de tudo. Quem vai ser o centro de tudo agora é o sujeito, tá? Então, essa é a importância dos estudos do Kant. Por isso que o Kant vai ser tão importante, vai fazer essa transformação, que a gente fala transformação copernicana na filosofia, passando-se a partir de então a falar sobre a filosofia moderna, tá? Ele vai mudar o eixo do estudo da filosofia. Isso vai fazer com que várias questões que até então não haviam sido explicitadas a contento, né, não tinham sido faladas e satisfatoriamente, vai partir de então, com as ideias do Kant, vai surgir essas ideias, umas novas teorias a respeito, tá? E justamente por conta das teorias que o Kant cria, né, das várias teorias que ele cria, vai surgir baseada nessas teorias do Kant, o idealismo alemão, tá? Então, Kant é esse filósofo prussiano que vai fazer essa transformação na filosofia, transformando para a filosofia moderna, e é justamente por conta das ideias do Kant que vai surgir o idealismo alemão, que a gente vai estudar hoje nessa aula, o que foi, como que ele surgiu, e depois, na próxima aula, a gente estuda sobre essas transformações, sobre cada uma das ideias do Kant que fez essa transformação. Hoje, o que a gente precisava falar para vocês era sobre o Kant mesmo, quem era o Kant, por que ele foi importante, e estudar sobre o idealismo alemão, sobre as teorias que fez com que surgisse o idealismo na Alemanha, ok? Lembrando só mais uma vez, o Kant ele vive no momento do iluminismo. E como vocês já estudaram, com certeza, né, porque, se eu não me engano, iluminismo você estuda no primeiro ano, em História, vocês sabem que na época do iluminismo houve uma efervescência de novas ideias, né, que estava povoando a ideia de todo mundo, e o Kant vai surgir exatamente nesse momento. Por isso, esse motivo, essa razão para que o Kant tente entender o que está acontecendo na filosofia e tente resolver o problema a partir de então. Tá, pessoal, alguma dúvida sobre Kant, o que eu falei sobre ele até agora, e sobre essa transformação que ele fez na filosofia? Querem me perguntar alguma coisa? Não.
Não? Deu para entender qual foi a transformação que o Kant fez na filosofia? Adriano? Alana? O Adriano está aqui. Tá aí? Entendeu sobre a transformação que o Kant fez na filosofia? Tô travando. Tá travando o seu ou o meu? O meu tá travando muito, internet. Ah, tá. A internet desde ontem tá com problema, né? E por ontem Por foi um enquanto tá de boa. Oi? Por enquanto tá de boa. Ah, sim. Tá. Então, eu vou compartilhar a tela com vocês. Pessoal, eu falo muito rápido. Qualquer coisa que vocês ficarem em dúvida, peça para eu falar mais devagar, tá? Ou não entendeu, peça para eu explicar novamente, tá? Porque a filosofia agora só vai afunilando e vai ficando um pouquinho mais difícil, tá? Nada que vocês não consigam fazer, mas fica um pouquinho mais complicado para a gente entender os pensamentos dos filósofos até então, tá? Então, podem perguntar, sem ficou em dúvida, tanto para mim quanto para o professor Caio, podem ficar à vontade para perguntar, tá? Se não entendeu, pergunta, professor, mas por que vergonha? Depois manda lá no privado que a gente explica novamente, tá? O importante é que vocês não se percam nesse processo aí para acompanhar o aprendizado, certo? Tá, vou tentar compartilhar a tela com vocês. Se der ok, vocês me falam aí a hora que aparecer, tá ok? Apareceu. Apareceu? Então, vamos lá. Tá, pessoal, tem as questões do portfólio agora, né, que vocês precisam estar anotando algumas coisas, tá? Então, eu coloquei tudo que vocês, assim, habilidade, texto, tudo que a gente vai falar no slide. Quem quiser copiar ou tirar o print, já tira. Eu vou colocar o slide também depois lá no GR8, para vocês já irem anotando para essas questões do portfólio, tá? Porque como nós temos só uma aula por semana, então a gente vai ter que andar mais redondinho com essas questões do portfólio, tá? Porque provavelmente vai ficar pouco material para vocês colocarem lá depois. Tem uma aula por semana, acontece algum imprevisto, pode não ter aula, então é melhor vocês trazerem tudo mais organizado para que não tenha nenhum problema depois, tá? Tá. Primeira aula de filosofia do terceiro ciclo, Immanuel Kant e o idealismo alemão, tá? O que é a unidade temática, gente? Qual que é o tema? Tá? É a teoria do conhecimento. A gente ainda está falando sobre a teoria do conhecimento. O objeto de conhecimento é o que vocês precisam aprender, né? O que vocês vão estudar. Kant e o idealismo alemão. Conteúdo, Kant e o idealismo alemão, né? As habilidades que a gente precisa desenvolver, se possível, hoje nessa aula, tá? Identificar as proposições kantianas em relação à teoria do conhecimento, tá? Compreender as principais ideias do racionalismo e empirismo, que foram movimentos filosóficos que mais se destacaram durante o iluminismo. Quanto às ideias do racionalismo e empirismo, eu acho que isso eu coloquei aqui, mas eu sei que vocês já sabem disso muito bem, quais são as principais ideias, né? Porque a gente falou massivamente sobre esse assunto, falamos até enjoar, eu acho, sobre o racionalismo e o empirismo. Acho que quanto a isso vocês não têm nenhuma dúvida, né, pessoal? Ou tem alguém que ainda tem uma dúvida sobre as questões do racionalismo e do empirismo? Não. Não? Pessoal, se tiver, tem que falar para eu voltar a falar a respeito, tá? Porque a gente, ao terminar essa aula, a gente tem que saber sobre isso aqui. O que a gente vai usar como metodologia, né? Para a gente começar. O que é o objetivo dessa aula hoje? Começar os nossos estudos sobre Immanuel Kant e o idealismo alemão, tá? Então, hoje a gente falou um pouquinho sobre Immanuel Kant, vamos falar mais um pouquinho sobre ele, e vamos falar sobre o idealismo alemão. As ideias do Immanuel Kant, que são defendidas por ele, questões ética, prática, essas questões todas, na próxima aula a gente fala sobre elas, tá? E o que qual que é a metodologia? A aula é expositiva mesmo, não tem como, né? Não tem como ser diferente,
mas com a ajuda do slide do texto que vai ser projetado para vocês. Tá? Então, essa é a nossa ideia hoje. Ok, pessoal, como eu já disse para vocês, a gente começou falando sobre o Kant já, né? Ele nasce na Prússia Ocidental, em Königsberg, tá? E ele nasce e vive a vida toda em Königsberg, ele não muda de Königsberg. E sobre isso aqui, a biografia dele, eu vou falar bem rapidinho, eu mesmo vou falar só para a gente não perder muito tempo, tá? Porque o tempo urge, essa Sapucaí é longa, tá? Então, ele vai estudar em Königsberg durante toda a sua vida, né? E em 1740, ele ingressa na faculdade já, né, com apenas 16 anos, ele já entra na faculdade, também em Königsberg. O pai dele morre em 1746, quando o pai dele falece, ele é obrigado a deixar de estudar, né, para trabalhar, e ele vai trabalhar como preceptor professores de filhos de nobres, tá, naquela época. E, enquanto isso, ele fica até 1754 trabalhando, isso vai fazer com que ele se destaque na sociedade, tá, de Königsberg, e ele ganha um certo prestígio intelectual, né? Ele era um cara muito inteligente, eu andei dando uma olhadinha, fala que ele era tão assim, metódico com as coisas dele, que as pessoas até acertavam o relógio delas com a hora que ele saía de casa, porque ele era extremamente metódico, muito organizado, tá? Então, ele fica trabalhando até 1754, 1754 ele volta para a faculdade, tá? Ele consegue retornar à faculdade para concluir os estudos dele, e depois que ele conclui os estudos, ele é nomeado professor da faculdade, ele vai dar aula na faculdade, e em 1770 ele vai ocupar uma cátedra, ou seja, uma cadeira, né, de lógica e metafísica na universidade, onde ele vai exercer esse cargo até a morte dele, tá? E aqui fala sobre o Kant, fala sobre por que ele é tão importante, né? Porque ele vai fundar a filosofia crítica, ou seja, o sistema que vai procurar determinar os limites da razão humana, tá? Como eu disse para vocês anteriormente, essa obra é considerada a pedra angular da filosofia moderna. Lembra que eu disse para vocês que o Kant ele vai ser considerado o fundador da filosofia moderna justamente por essa obra dele. Não é porque ele só tem essa obra, ele fundou várias outras, fez várias outras obras, mas é porque ele funda essa filosofia crítica. Filosofia crítica porque a gente vai entender logo agora, porque é exatamente nesse momento que ele vivia do iluminismo que as pessoas vão poder começar a fazer as suas críticas, né? Porque vocês lembram que antes do iluminismo a igreja controlava, a igreja era o Estado, era a força religiosa também, as pessoas não podiam fazer nenhuma crítica, não podiam questionar nada. Justamente quando surge o iluminismo, o Kant vai lançar uma série de críticas, na verdade são 3 críticas, que vão fazer todo esse fundamento das ideias, das teorias do idealismo alemão em seguida, tá? Então, sobre o Kant a gente para por aqui, vamos falar um pouquinho sobre o idealismo alemão. Agora eu quero que alguém leia, por gentileza. Por favor, abra o microfone um de vocês e leia para mim, por gentileza. Pode ler, professora? Por gentileza. Quem está falando? Amanda Oliveira Moraes, do segundo C. Amanda. Ok, Amanda. Pode ler. O idealismo alemão pode ser descrito como um conjunto de teorias a respeito da realidade fundamental das coisas, e surgiu a partir das ideias de Kant, né? No século XVIII. Após o iluminismo, novas ideias surgiram para debater os problemas levados no século das luzes. O idealismo alemão, uma corrente muito importante para a filosofia, também surgiu assim. Vem acompanhar o que ocorreu com a filosofia após as teorias de Immanuel Kant. Ok, tá, pessoal. Como o texto já diz, né, não preciso explicar muito, a gente já havia falado também, com o iluminismo surge uma série de novas ideias, né, ideias que vão ser levantadas, porque até então elas já existiam, mas não poderia muito se falar a respeito, né, não podia discutir muito a respeito.
E é exatamente nesse momento do iluminismo que as ideias do Kant vai fazer toda a diferença. E juntamente com essas ideias que são levantadas, esses questionamentos, essas dúvidas, essas teorias que o Kant lança, vai surgir justamente nesse momento o idealismo alemão, esse conjunto de teorias sobre a realidade fundamental das coisas, né? Ou seja, os alemães, que a gente vai daqui a pouco falar sobre eles, não só sobre o Kant, né, que vão se debruçar sobre as teorias do Kant e vai fazer vai criar novas teorias, novos pensamentos sobre a realidade das coisas, tá? Sobre a realidade fundamental. Tudo que se entendia até então com as ideias do Kant, vai haver uma série de mudanças criadas pelo Kant e depois estudadas por outros filósofos da teoria kantiana, dentro da Alemanha. Só para falar com vocês, o idealismo alemão, ele não vai ficar preso, ele não vai se prender simplesmente na filosofia. A gente vai perceber, mais à frente a gente vai ver sobre isso, que o idealismo alemão ele vai se estender para a literatura, para a música e para outros ambientes dentro da Alemanha, tá? Ele surge na filosofia, mas ele acaba se espalhando para outros movimentos dentro da Alemanha, tá? Então, o idealismo alemão ele vai fluir para outras realidades além da filosofia, tá? Por favor, tá? Para a gente entender qual foi a importância dos pensamentos do Kant, né? A gente precisa entender o que vai surgir depois dos pensamentos do Kant, né? O que vai acontecer dentro da Alemanha, no mundo em si, principalmente na Alemanha, porque a gente está falando sobre idealismo alemão, após o pensamento do Kant, após as teorias dele serem lançadas. Tá? Então, a gente avança um pouquinho, fala sobre o movimento pós-kantiano, ou seja, depois da morte do Kant, né, o que aconteceu dentro da metafísica, da epistemologia, dentro dos pensamentos filosóficos, para a gente perceber qual foi a influência desses pensamentos do Kant dentro da Alemanha e vai acabar influenciando fora da Alemanha também, tá? Inclusive, a Revolução Francesa, a gente sabe que vai fazer uma grande transformação no mundo todo, quando surge a Revolução Francesa, e as ideias da Revolução Francesa surgem quando? No Iluminismo, com as ideias dos iluministas, né? Então, quando a gente falar sobre o Kant, a gente vai falar sobre o Kant, sobre o movimento kantiano, a gente vai perceber a influência que teve as ideias iluministas, as ideias desse filósofo iluminista para todo o mundo, principalmente a Alemanha, mas também para outros territórios, como, por exemplo, a Revolução Francesa. Alguém lê para mim, por gentileza? Posso ler, professor? Quem? Raíssa, do segundo C. Raíssa, segundo C. Ok, Raíssa, por favor. Na Alemanha, entre o final do século XVIII e o século XIX, houve a ascensão de uma corrente filosófica fortemente embasada nas discussões propostas por Immanuel Kant, em 1724 a 1804. Kant foi um filósofo iluminista responsável por obras geniais como a Crítica da Razão Pura e a Metafísica dos Costumes. Esse movimento pós-kantiano ficou conhecido como idealismo alemão e foi considerado uma das inclinações filosóficas mais influentes dentro da história da filosofia. Tudo isso porque Immanuel Kant, que se dedicou a resolver alguns problemas hércules da filosofia. Tá, pessoal. Então, por que ficou tão importante, né? A gente já viu que ele vai influenciar, né, várias coisas dentro da Alemanha, né, do século XVIII e no século XIX, e tudo isso porque o que ele vai conseguir? Ele vai conseguir achar soluções, né, ou pelo menos propor soluções para problemas que vinham desde a filosofia antiga, tá? Ou seja, por exemplo, as questões do racionalismo e do empirismo, tá? Ele não discorda e nem concorda com nenhuma das duas, ele não refuta nenhuma das duas ideias, nem do racionalismo, nem do empirismo, mas ele vai fazer uma síntese
tá? Ele vai pegar algumas questões do racionalismo, alguns pensamentos do racionalismo, e sintetizar com os pensamentos dos empiristas, tá? Então, ele vai conseguir resolver, por exemplo, esse tipo de problema, tá? Quando fala problemas hércules, problemas grandes, né, que existiam desde a filosofia antiga que vinha sendo estudada, né? Passou pelo Descartes, passou pelo Hume, pelo Francis Bacon e vários outros, e nenhum deles conseguiu fechar de forma satisfatória as questões do conhecimento, né? Um falava que o conhecimento vinha através da razão, o outro falava que era das experiências sensoriais, mas ninguém não conseguia fechar essas questões, né? E esses problemas foram caminhando com a filosofia. E o Kant vai conseguir fazer um estudo a respeito e propor uma solução, tá? E a solução para o racionalismo e o empirismo, lembra que eu falei para vocês lá, inclusive é uma das nossas expectativas, das habilidades que a gente tem que desenvolver sobre o racionalismo e o empirismo. O Kant, ele vai fazer uma junção, ele vai sintetizar as ideias dos racionalistas com as ideias dos empiristas, tá? Por isso ele vai conseguir resolver vários problemas que vinham caminhando aí há muito tempo e não havia solução. Por isso que o Kant vai ser tão importante para a filosofia, né? Ele vai nortear vários estudos que vão surgir depois sobre esses processos filosóficos, dando uma outra visão para essas questões, tá? Não só do empirismo e do racionalismo, mas várias outras questões. Mas a gente estuda sobre isso num outro momento mais aprofundado. Tá. Aqui fala exatamente sobre isso. Alguém lê para nós, por favor? Pode ler. Quem falou? Eu não estou vendo quem que é. Tem que falar para eu anotar, tá bom? Wendel Luiz, segundo D. Wendel? Isso. Wendel, você é do segundo D, né? D. D de dado? Ok, Wendel, por favor. Professora Laura? Sim. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Posso interromper um pouquinho a sua aula? Fique à vontade, deixa só eu voltar para a tela principal aqui. Gostaria de identificar na sua aula aí o aluno Gui Dias, do segundo E, e o caso alguma coisa. Eu queria que eles abrissem a câmera para mim, por favor. Tem que vestir a blusa, mas se não importar... É você que é o caso, né? Gui Dias. Eu tô sem blusa da escola, mas se quiser eu posso pegar agora. Você tá nessa aula, Gui? José Augusto tá aí? José Augusto? Do segundo E? Arthur, do segundo B? Por que eu falei esses nomes, né? Esses nomes são alunos que ainda estão na aula da professora Selma, que foi a primeira aula. Estão logados na primeira aula. Quem está logado é o Arthur, do segundo B, a Amanda, do segundo C, o Gui, do segundo E, o José Augusto, do segundo E, e o caso, que agora eu descobri que é o Cauã, né? Então, Amanda, professora. Eu, de vez em quando, como agora nós temos o portfólio, nós temos aí o controle de frequência, de vez em quando nós vamos estar dando esse perdido aqui dentro, né? A coordenação vai dar um perdido em vocês aqui e chamar alguns alunos, certo? A partir de agora vai ser uma constante, viu, Laura? A gente entrar de forma inopinada nas aulas de vocês e atrapalhar um pouquinho, certo? Tranquilo. A Amanda está querendo falar com você. Qual a Amanda que está logada na outra aula? Eu não ouvi, não. Qual a Amanda que está logada na outra aula? Porque no segundo C tem duas Amandas. Lá tá como Amanda Oliveira mesmo. Uai, mas eu saí. Hã? É eu e eu saí. Tô na aula
filosofia Não, desde o eu começo. entrei lá agora, acabei de sair da aula lá e estava logado lá. Não, eu saí, eu entrei aqui faz tempo. Inclusive, já até leu, né, Amanda? Não, mas o fato de Sim, eu você estar participei na da aula agora, eu entrei para ver, porque lembra que ontem, quando eu falava com vocês, eu falei o seguinte: como a frequência na aula agora, ela também é valorada em nota, tem muito aluno dando perdido na gente, né? E aí, como nós podemos até trabalhar um pouco mais, né? Mas nós não vamos aceitar ser feito de bobinho, né? Então, eu quero saber quem são os alunos que estão na aula e quem não estão, né? E aí, como eu estou olhando uma aula e outra, cada dia eu vou pegar uma série. Hoje eu peguei a segunda série de empreita, né? Amanhã eu pego outra série, ou a primeira ou a terceira, não importa, né? Enfim, estou de olho em vocês. Tchau, professora, siga a aula. Boa aula para vocês. Obrigada. Até mais. Ai, Deus. Vamos lá, pessoal, novamente, vamos voltar, né? Porque senão a gente não consegue fazer o que a gente precisa fazer hoje. Ai, Deus. Tá, pessoal. Deixa eu compartilhar com vocês aqui novamente. Tá. Quem estava lendo? O Wendel? Vamos lá? Vou ler. Kant conseguiu uma saída de mestre para uma discussão que datava da antiguidade a respeito dos limites dos nossos conhecimentos. Ele, em uma espécie de união de ideias, aproximou duas linhas de pensamento antagônicas, o racionalismo e o empirismo, e criou uma síntese entre elas. Além dessa façanha, houve inúmeras outras. Alguns exemplos são as discussões sobre a razão prática, as coisas em si e os fenômenos, as discussões sobre sujeito e objeto, além, é claro, da discussão sobre a ética. Tá, pessoal. Nós já havíamos falado, né? Eu acabo me antecipando aos slides e vou falando tudo, né? Antes. Sobre a questão da síntese do racionalismo e do empirismo, a gente já havia falado para vocês. Além dessas questões, ele vai falar sobre inúmeras outras, né? Como eu já tinha falado também sobre a questão do sujeito, o objeto, a questão do Kant trocar a ordem, né? Tirar o objeto do centro e colocar o sujeito. Então, tudo isso são discussões que o Kant vai fazer, né? São teorias que ele vai propor e que vai nortear vários estudos a partir de então, tá? Que vai dar norte para isso. Inclusive dentro da Alemanha, né, com o idealismo alemão, e é o que a gente vai ver logo em seguida, tá? Sobre a influência do Kant, a influência dessas ideias, dessas teorias que ele propôs para a formação do idealismo alemão, ok? Então é isso, vamos continuar, senão a gente não consegue. A influência de Kant e do iluminismo. Alguém lê para mim, por favor? Eu leio. Quem? Caroline, segundo A. Caroline, segundo A. Ok, Carol, pode começar, por gentileza. A influência de Kant e do iluminismo. O idealismo alemão pode ser descrito, de maneira bem geral, como um conjunto de teorias a respeito da realidade fundamental das coisas. Podemos entendê-lo a partir dos desdobramentos causados pelas três críticas. Essas obras geraram uma tremenda reviravolta na maneira de se enxergar a realidade. Aliás, para obter o idealismo alemão, é interessante entender um pouquinho do criticismo de Kant. Ao analisarmos a ideia do que é uma crítica, fica mais fácil entender o que estava rolando na época. Kant viveu durante o Iluminismo, quando a liberdade se tornou um valor capital para a filosofia. A partir disso, podemos entender a concepção de uma crítica como algo vinculado à liberdade, visto que você é livre para criticar as coisas. Ou seja, crítica é a capacidade do indivíduo de questionar a realidade à sua volta sem os grilhões da opressão, em especial do Estado e a Igreja. Da Igreja. Tá. Falou novamente sobre o que é o idealismo alemão, né, esse conjunto de teorias
respeito da realidade fundamental das coisas, que vai ser proposta pelo Kant, né? Mas para a gente entender o que foi essa proposta do Kant, por que ela foi tão importante, né? A gente precisa entender as 3 críticas dele, tá? As 3 críticas que ele vai propor para o povo alemão a partir daquele momento. O que está acontecendo? Nós estamos vivendo no iluminismo, já falei isso para vocês, né? O Kant viveu nesse momento. E até então, ninguém poderia questionar nada, ninguém poderia criticar nada, né? Porque quem estava no poder não permitia, ainda contava com o apoio da Igreja Católica, que muitas vezes estava no poder também, né? E quase sempre estava, né? E a gente vê isso muito claramente quando a gente estuda sobre iluminismo, sobre reforma protestante, essas questões todas. E a igreja muitas vezes não permitia, né, que as pessoas fizessem nenhuma crítica, questionassem, levantassem nenhum questionamento até então, né? Então, como está vivendo o iluminismo? O iluminismo abre esse precedente. As pessoas, a partir de então, podem expressar as suas ideias, né? Pode levantar os seus questionamentos, pode fazer as suas críticas, né? Essa crítica vai surgir a partir de então, né? A pessoa tem essa liberdade, de tentar buscar novas explicações para o que até então não poderia ser explicado, né? Então, isso vai dar abertura para que surja algumas críticas levantadas pelo Kant, tá? E é justamente essas críticas levantadas pelo Kant que vai criar esse idealismo alemão, que vai nortear as ideias que vão ser estudadas a partir de então. Mas para a gente entender isso, a gente tem que conhecer o que o Kant criticou, né? Que abertura que o Kant deu para que surgissem novas ideias a respeito. E é justamente sobre as críticas do Kant que a gente vai falar agora, tá? Alguém lê para mim, por gentileza? Lê e fala para mim o nome. Quem? Ana Rita, do segundo A. Ana Rita. Ana Rita, ok, segundo A. Eu só entendi o Ana, não entendi o restante. Por favor, pode começar, tá? A crítica da razão pura pode ser entendida como um questionamento sobre o conhecimento. Já a crítica da razão prática pode ser entendida como questionamento da moral. E, por fim, a crítica do juízo pode ser entendida como um questionamento da estética. Juntas, essas 3 obras de Kant são uma declaração da liberdade do indivíduo, liberdade esta que era a principal defesa do iluminismo. As ideias de Kant e o movimento iluminista forjam um indivíduo capaz de traçar o próprio caminho, uma pessoa que é senhora do seu próprio destino. Nossa, parece aquela novela. Configura-se assim uma realidade que deixou de ser estética e passou a desfrutar. É porque o bichinho tá na frente. E perdi aqui, ó. E passou a ser estruturada na mudança. O maior exemplo disso seja a Revolução Francesa, que transformou radicalmente a realidade da época. Tá, pessoal. Então, as 3 críticas, né, do Kant, que são 3 obras que ele vai fazer. A primeira dela é a respeito do conhecimento, né, que é a crítica da razão pura. A segunda, ele vai criticar o questionamento da moral, né? E a terceira pode ser entendida como questionamento da estética, né? Então, ele vai fazer... Na verdade, ele vai criticar praticamente tudo, né? Ok, ele vai criticar o quê? O que se entende por conhecimento até então, né? Ele vai criticar a moral, o que era declarado como moral, né? O que era considerado moral até naquela época. E, em seguida, ele vai questionar a estética. Então, juntas as 3 obras dele, vai ser uma declaração da liberdade. Tudo que até então, né, as pessoas não poderiam questionar, ele vai questionar, né? Então, ele vai declarar, né, dentro do iluminismo, ele vai declarar a liberdade das pessoas com essas 3 obras. Você agora pode questionar sobre conhecimento, você pode questionar sobre moral, sobre estética, vocês vão poder questionar tudo a partir de então, né? Então, ele decreta, através das obras dele, a liberdade do povo. Agora, se você pode questionar essas 3 coisas, vocês podem se considerar libertos. E aí fala sobre
e vai provar que se você é liberto, você é dono do seu próprio destino. Você agora, você pode questionar, você pode buscar suas respostas, não vai ter nenhum grilhão que vai te proibir de questionar isso mais. E você agora, como você é uma pessoa questionadora, busca as verdades para o seu conhecimento, você agora é o dono do seu próprio destino. Não é a igreja, não é o Estado que vai delimitar o que você pode fazer ou não, tá? Então, ele declara as pessoas livres, né, que não é um dos lemas do iluminismo, né, a liberdade. Então, com as obras do Kant, essas 3 obras, o iluminismo vai ser proporcionalmente grande dentro da Alemanha, principalmente, mas vai influenciar também vários outros países, como, por exemplo, a França, quando surge a Revolução Francesa, né, que vai para a realidade daquele momento, e a gente sabe disso, tanto é que ela marca, né, uma mudança na história, né, a Revolução Francesa, lá em 1789, e ela é influenciada por quê? Pelas ideias iluministas, essas ideias de liberdade, de fraternidade, né? Então, quando surge com o iluminismo as ideias do Kant, ela vai influenciar vários setores, e principalmente vai influenciar a Revolução Francesa. E quando acontece a Revolução Francesa, a gente sabe que a Revolução Francesa acontece na França, mas ela vai influenciar todos os países, porque todos os países que até então viviam, né, normalmente, todos os reis que estavam no poder, que mantinham o poder absoluto, vão se assustar com a Revolução Francesa, né? Eles vão perceber o alcance que teve o iluminismo, e isso vai assustar o mundo inteiro a partir de então, tá? Então, as principais defesas do Kant são essas 3 teorias, as 3 críticas, né? Ele vai fazer vários outros estudos, como a ética e várias outras coisas que a gente vai ver futuramente, mas o que vai influenciar o idealismo alemão, vai influenciar todo um pensamento mundial, vai ser as 3 críticas do Kant, da razão pura, da razão prática e da crítica do juízo, tá? Então, esses pensamentos do Kant vão influenciar não só o idealismo alemão, mas assim como outros setores e outros países também, chegando até a Revolução Francesa. Pessoal, eu vou parar por aqui. Alguma pergunta? A gente para por aqui por enquanto, porque já deu tempo. Tá. A gente fala novamente na próxima aula, não sei se eu continuo ou se o professor Caio, sobre as críticas do Kant. Aqui agora a gente iria ver por que a Revolução Copernicana dele, né, vai influenciar esses outros pensadores alemães, que é o Fichte, o Schelling e o Hegel, né? A gente iria falar sobre isso, sobre as críticas, sobre o que esses pensamentos do Kant fez e influenciou, mas a gente fala sobre isso na próxima aula, tá? Eu paro por aqui. Vou colocar lá agora no chat. Meu Deus, eu quero enroladinho, eu quero. Viu? Vou pôr chamada aqui na frequência, tá, pessoal? Para vocês lancharem junto com a Ana Rita, tá bom? Porque ela tá lanchando. Eu só acho que a aula estava sendo gravada. Tá, pessoal, podem assinar a frequência. Se vocês quiserem sair, pode ficar à vontade, tá? Só não esquece de assinar a frequência, porque senão depois vocês ficam com falta na aula. Até mais, até semana que vem. Onde que tá a frequência? No chat. Coloquei no chat. Acabei de colocar no chat. Tá?